Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Mestre G. E eu gostaria de primeiramente pedir desculpa pela demora, pois meus vídeos estão demorando mais do que o normal para serem postados, pois tive grande carga e tive que aproveitar outros momentos para escrever outras coisas. Hoje está completando alguns meses de criação do meu canal e estou aqui para postar mais um vídeo. Hoje o tema é Direito e Lógica. Como fazer a justiça ser simples, prática e justa. As motivações que levaram a fazer esse vídeo foram bem amplas. Entre elas, as linhas do direito que de forma tão expansiva se tornaram várias, dentre elas a clássica, as tomistas, ou como podemos chamar de canônicas, que são visões amplas de vários monges e até mesmo santos que se tornaram na Igreja Católica. Outra linha são a dos modernistas, que entram vários outros aspectos, entre eles Maquiavel, um pouco de Dante e até mesmo alguns outros conhecedores iluministas. As visões mais iluministas, mais modernas, que entre elas Karl Marx, Max Weber, entre outros indivíduos. E, claro, não os positivistas. E a teoria que atualmente é muito criticada e muito falada, que é a teoria crítica. Outra motivação que me levou a isto, diferente de outros vídeos, foi a capacidade de coisas muito irracionais de terem acontecido em diante a certos momentos. Entre elas, justiças mal aplicadas levando a várias ocorrências que podem ter sido tanto de formas mais errôneas, fazendo um crime não ser punido, quanto pessoas sofrerem bastante por coisas que não fazem muito efeito na sociedade, como os dois casos apresentados em slide. Bom, vamos aos tópicos. Esse vídeo irá falar tanto de fatores, valores e normas, jurisprudência, leis, normas, princípios, analogias e costumes, justnaturalismo, justpositivismo e não justpositivismo, direito e sociedade, tomismo, pós-sofismo, Sócrates, Aristóteles e Platão, sofistas, positivismo e naturalismo, tempo e espaço, tradições religiosas e modernas, que são ramos, parte do direito, e mais direito material e formal. Começando pela Trindade, a Trindade se consiste em, primeiro, fato, acontecimento social que envolve interesse básico ao indivíduo, é enquadrado nos assuntos de ordenação jurídica. Isso são as ações, o verbo jurídico do indivíduo, aquilo que ele possa cometer em sociedade. Um furto, uma ação de pagamento, uma taxa, tudo isso pode entrar em um fato jurídico. Valor, elemento de moral do direito ligado a valores e fundamentos. Os valores são estabelecidos na sociedade como pelos comportamentos aceitos e possíveis a serem analisados e questionados pela ética. Ações de níveis que podem ser classificadas de várias formas, entre elas tanto boas quanto maléficas. Um exemplo são crimes que, mesmo não sendo tão severos, levam a valores degradantes, sendo a pessoa que os comete pior do que outra. Um exemplo seria crime de pedofilia. Você comparar um crime de genocídio com um crime de pedofilia seria um exemplo maléfico. Outro exemplo seria uma doação. Um indivíduo que doa para um órgão de caridade de outro que cria várias outras formas de ajudar a sociedade. Dependendo do ponto do valor que aquela sociedade propaga, às vezes o indivíduo que faz a doação tem mais valor do que aquele outro que ajuda de forma alternativa. Normas. As normas são variadas. A norma é a análise do direito como uma ordem ou ordenamento que representa um padrão estabelecido para o indivíduo ou organização social sendo observado em circunstâncias predefinidas. Norma é uma parte muito alastra do direito, que é uma das mais fundamentais.
Em conjunto desses três fatores, fato, valor e norma, nós criamos a teoria tridimensional. Essa teoria, formada sim a trindade, é a parte mais excêntrica do direito. Se você não consegue dominá-la, você raramente vai conseguir efetivá-la dentro de sua carreira ou de seu entendimento. Bom, indo para as bases. Primeiramente, a base mais fundamental, a lei. Uma regra criada e ampliada para proibir ou enaltecer uma quantidade de X de ações feitas por pessoal dentro da civilização em que se introduz. É composta de artigos, parágrafos, notas. Uma coisa que eu devo deixar adentro é que as leis devem ou deveriam ser interpretadas de forma única, de um só entendimento, como dito, e não variada, podendo ser tirado mais de uma interpretação da mesma lei. O que significa que quando você cria uma lei, esta lei ela tem que ser entendida tanto pelo indivíduo mais abaixo da sociedade, quanto pelo indivíduo mais alto. Um pedreiro deve ter o mesmo entendimento de um juiz em sua lei. Logo, a lei não pode ser restrita a certas coisas ou ser de interpretação ampla. Pois quando temos interpretação ampla, podemos fazer a lei ser maléfica. A lei ser mutante. E uma lei mutante que não seja absoluta, ela cria antropomonarquias e cânceres dentro da sociedade. Uma coisa que poucos pensam nesse quesito. Indo à segunda parte mais importante, a dos princípios. Estes criados para fundamentar a lei, o princípio cria alguns dos limites da lei, fazendo dela mais justa e menos penosa, sendo usada para justificar como essa pode ser aplicada, usando de forma limpa e lisa, tendo desde onde se houver sua aplicação até a sua validade. Princípios são, sem dúvida, a parte mais interessante e a parte mais fundamental da lei. Princípios podem acabar te limpando ou agravando sua pena diante do que ser dito, na tentativa de efetivar. Há princípios que pregam que um indivíduo que faz uma coisa insignificante, mesmo sendo um delito, não deveria ser tratado como um criminoso, pois essa poderia estar em estado de necessidade. O exemplo mesmo, um indivíduo que rouba uma melancia para consumo seu ou de familiar, que não é uma coisa que é muito relevante à sociedade, já que o preço da melancia pode ser menor do que o roubo de um celular, ou mesmo o roubo de uma carteira com documentos. Os princípios também podem ser aplicados em regiões, definindo onde até cada princípio pode ser efetivado, como da extraterritorialidade, ou mesmo o princípio de território, ou de tempo, explicando até mesmo onde a lei chega e onde ela deixa de aplicar-se, aí o momento que ela se inicia. Indo para uma das partes centrais, o costume. Costume é a prática realizada por um grupo de pessoas ou sociedade que forma contínua, sendo utilizada no meio jurídico como forma reiterada. Diante de sociedades, costumes são parte fundamental para a elaboração de leis. Uma sociedade de costumes, um exemplo que eu posso dar são os costumes religiosos. Uma sociedade de costumes cristãos tem um maior foco em coisas morais, em coisas que levam o indivíduo a terem mais fidelidade, e seguem também muito as regras anteriores a Cristo, que é as dos 10 mandamentos, como não roubar, não assassinar e entre outras. Enquanto sociedades mais fundamentadas e estruturadas em outros tipos de religião ou mesmo de filosofia, como se trata o confucionismo na China, coisas como orgias e entre outras são taxadas como algo reprovável.
Coisas como desrespeito à autoridade são taxadas como coisas extremamente reprováveis, o que faz um costume chinês se diferenciar de um costume mais puxado para um europeu católico. Bom, e na outra parte, a jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões feitas e usadas por juízes em casos diversos que podem e são utilizadas em outros julgamentos e decisões que, por similaridade ou pela vontade do juiz que a usa, poderiam ser adaptadas para tal situação. Nota: devem ser similares e não individuais. Uma coisa que a jurisprudência ela pode causar é que, como você é dito, é uma decisão. Você pode usar ela de forma diversa e pode adaptá-la diante da situação. Mas como no princípio do direito, cada ação cometida contra o código é única, a jurisprudência ela faz uma pequena violação desse caso, já que ela adapta a situação a uma jurisprudência, fazendo assim uma facilitação do caso do juiz. Juízes que cometem esse tipo de ato, eles têm costume de até às vezes cometerem injustiças ou cometerem equívocos em diante de certos casos, podendo assim fazer uma justiça mais soberba, mais lenta, mais preguiçosa, que não cria material e sim apenas o copia. Há casos no Brasil que nós copiamos jurisprudências de outros países, o que leva a certos problemas de pensamento. Agora, a quinta parte final, as analogias. Analogia é um termo que é definido como estabelecimento de uma semelhança plural de dois objetos da mesma discussão. Isso se aplica em todos, tanto na lei, quanto nos costumes, quanto nos princípios, quanto na jurisprudência. Uma analogia é o que eu posso pegar dois objetos semelhantes e dizer juridicamente o que eles são. Um indivíduo que rouba, que subtrai bem de outrem, ele o mesmo pode ser uma coisa análoga a outro indivíduo que faz isto, só que com uma diferença pequena, que um fez isso de forma sigilosa e o outro fez isso de forma violenta, utilizando de algum objeto para conseguir coagir ao indivíduo que ele estava roubando e entregasse a ele o objeto que ele desejava. Bom, agora indo aos jus. O jus é definido em três partes, entre elas o justnaturalismo, que é a derivação dos direitos antigos, o direito natural que se vem com a percepção do ser humano sobre seu próprio direito e dever, tendo seu auge na criação da Grécia, Roma e aprimorando com o direito canônico. Não é ligado a Estado ou norma, não dependendo de constituições para ser efetivado. O que seria isto, caso vocês estejam pensando? O direito naturalista ele é como se fossem os 10 mandamentos, as regras de Confúcio, ou de outros ideais, como as próprias leis, com as próprias normas e coisas que foram pregadas por Jesus Cristo, ou mesmo as ideias das pregações de Buda em sua época como profeta. O que leva a isto? Uma coisa mais independente de órgão coativo, uma coisa mais independente de outros indivíduos, podendo ser apenas passado, mesmo que uma instituição não a seguisse, você poderia seguir. São coisas que nascem contigo, que são introduzidas a ti, que não necessitam de um órgão ou uma instituição para fazê-la. Você consegue segui-la sem mesmo ter ninguém a lhe mandar e dizer que isso é certo e que você é errado. Você já sabe que aquilo é. Diferente do positivismo, que foi criado na tentativa de criar ordem e limites através do Estado. O positivismo vem de origem pós-Idade Média, aparecendo em movimentos iluministas conforme efetivaram uma nação. Seus locais de auge foram tanto no Reino Unido, na França, tanto no período republicano quanto no Império Napoleônico,
e em outras localizações, entre elas até os próprios Estados Unidos. Esta depende de normas escritas e constituições em conjunto de força coercitiva para efetivá-las. O que podemos dizer, direitos tributários, direitos eleitorais, direitos mais focados em coisas regionais, direitos moralísticos, como já aconteceu nos Estados Unidos na época da Lei Seca, entre outros fatores que você não precisa saber se é certo ou se é errado em sua percepção. No entanto, a instituição que a obriga usa de um poder que ela mesma tem para conseguir efetivar que você não faça esses atos. Um exemplo mesmo é o consumo de entorpecentes ou ao jogar ou utilização de medidas de entretenimento como caça-níqueis. Ao positivismo brasileiro, você não pode fazer isso, e a forma dele fazer você não fazer isso é ele utilizando de uma força para lhe poder tirar direitos, ou mesmo uma força para lhe fazer pensar duas vezes antes de cometer tal ato. E por fim, o não positivismo, que advém de uma contravisão positivista, que sua prática hibridiza tanto o naturalismo quanto o positivismo, e amplifica visões jurídicas. Ela foi adicionada em vários métodos renegando o positivismo sem o uso do naturalismo, o que faz um certo contraposto interessante. Seu ódio foi em países nórdicos, Alemanha e na Itália. Como é um direito híbrido, esta tem constituição que pode ser usada para auxiliar a lei, mas pode não depender desta. A sua não dependência faz com que ela seja uma coisa totalmente mais poderosa que qualquer outro tipo de justificativa. A Constituição serve como uma forma de melhorá-la, de ampliá-la e não de apenas criá-la. Diferente do positivismo, que se você não tiver uma Constituição, ele não se torna útil. O não positivismo ele utiliza de mais visões regionais, de visões mais eugênicas para conseguir ser efetivado. Ele é uma coisa que foi introduzida no direito de forma mais recente. Ela foi introduzida de forma ampla no final do século XIX e no meio do século XX, mais perto da década de 40 para trás e para 70. Então esse tipo de pensamento é um pensamento um pouco recente e atualmente ainda está sendo aprimorado por novos indivíduos. Bom, indo para a próxima parte, direito e sociedade. Primeiramente, para haver direito deve haver sociedade. Então, para sabermos os dois, temos que começar com sociedade. Sociedade, representado pelos estilos de vida de um determinado grupo de indivíduos, que se relaciona internamente de forma coletiva e ou competitiva, podendo por sua vez se basear em finalidades para compor suas sociedades e hostilizar outras por fins diversos em uma competição contra a própria espécie, isso sendo destrutivo, ou contra outra espécie de forma protetiva. Esta pode conviver com outras através de contratos ou mesmo utilizando do direito para evitar atrito entre elas. Um exemplo de sociedade seriam sociedades do período romano, de várias tribos bárbaras, tanto os gauleses, quanto os germânicos, quanto povos gregos, povos do Oriente Médio, judeus, egípcios, conviviam em certa harmonia, só que para esta harmonia eles tinham direitos que haviam sido seguidos para que estes não entrassem em atrito, assim fazendo com que a sociedade durasse por mais tempo. Enquanto isto, o direito, por sua vez, é uma composição gerada por atos jurídicos e de criações de leis, normas e princípios, sendo tanto ligada ao Estado, sendo este positivismo, quanto aos costumes da sociedade, de forma naturalista, com finalidade de conter ações negativas e prejudiciais da sociedade,
contendo e coagindo os indivíduos a segui-las em uma lista de regras justas, para que não se utilizem de outras pessoas na prática de vinganças privadas, sendo este um dos motivos para a criação da legítima defesa, as punições desumanas, sendo o que acontecia em coisas como a própria lei de Hammurabi, contratos injustos, que seriam o que acontece em várias nações até os dias de hoje, e evitando assim o caos social, que seria o verdadeiro algoz de todo o país, de toda a nação. O Império Romano, o Império Bizantino, o próprio Império Mongol e até mesmo o Império Otomano em seu meio antes da virada de alguns séculos, ele conseguiu fazer esses dois entrarem em alta coexistência, fazendo assim com que localidades tivessem leis próprias e não entrassem em atrito com outras regiões, fazendo com que houvesse efetividade. No entanto, como todo império, sempre haverá um momento de queda. E quando não há queda, há atrito. E o caos se prolifera por sua vez. Bom, agora indo na parte muito importante, as linhas são sem dúvida uma das partes mais preponderantes que existe no negócio. Começando pela linha clássica, composta pelos filósofos da antiguidade, tanto pré-socráticos quanto da escola de Sócrates e seus alunos. Membros de grande parte dessas são pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicurismo e os estoicos. Nas escolas canônicas, temos uma composição tanto de monges e integrantes da Igreja Apostólica Romana, majoritária na Idade Média. Membros dessas são tanto monges, quanto padres, quanto bispos, papas e santos, entre eles Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Entre os modernistas, atualmente que vimos, que eles vieram vindos tanto da Idade Média e os modernistas são desde protestantes até membros do Renascimento. Entre eles estamos Calvino, Dante, Maquiavel, Robespierre, entre outros. No positivismo, vemos uma lista maior, vindo agora do pensamento iluminista, vindo também do pensamento iluminista e de outros que vieram do positivismo, sendo estes Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, escola eclética estrita e escolas positivistas eclética, estrita e ética. Os movimentos não positivistas, vindos mais do século XX, os membros desses grupos foram frentes contra os positivismos, criando uma nova gama de ideias, como dito antes. Entre eles, Heidegger, Schmitt e Foucault. E, por seu fim, os adeptos da teoria crítica, vindo de uma teoria de ideias comunistas, essa escola é integralmente por fins feita por intelectuais socialistas, entre eles Lenin, Pachucains, Gramsci, Escola de Frankfurt e, numa citação brasileira, Paulo Freire. Entrando agora para o tempo, para o espaço, começamos por uma parte importante do diante que já foi explorada anteriormente nos vídeos do canal. Entrando primeiramente para o tempo. O tempo se relaciona ao tempo do ato, quando este ocorreu junto com a criação da norma, jurisprudência, lei ou princípio que dão validade à lei. Uma lei ela pode afetar uma lei em seu tempo, ela pode afetar em vários aspectos. Desde crimes que não podem existir caso não há lei que o proíba, tanto a crimes que pararam de existir, fazendo assim com que o indivíduo, que mesmo que fosse preso anteriormente por isso, seja solto por conta disso. Outro é o espaço, local onde a jurisdição exerce sua influência e consegue aplicar suas leis e normas, sendo tanto por céu, terra e mar. Isso já é explicado anteriormente no canal. São as partes mais um pouco fundamentais, como território aéreo, território marítimo, princípio extraterritorial, princípio de territorialidade, entre outros que levaram a vários e vários momentos ditos anteriormente.
Agora uma pequena citação que são que ambos dois afetam. Esses afetam leis, princípios, normas, jurisprudências e demais partes do direito. Indo agora aos modelos de direito. Estes aqui existem 3 modelos que cada um porta uma qualidade, uma parte negativa. Começando pelo inicial, que é o tradicional, que deriva da repetição do comportamento e derivados costumes. Isso são sociedades que utilizam do seu ganho, da sua forma de viver, da sua forma de pensar, como formas de entendimento. Você pode usar isso de maneiras como uma sociedade em si, ela se porta de uma forma muito mais elevada. Em outros momentos, ela se torna de forma menos elevada, de formas racionais. O que leva a um ponto negativo que é a sazonalidade. Sazonalidade é um aspecto bom em certos casos, podendo efetivar o direito. No entanto, ela pode também destruí-lo, dependendo de qual rumo a sociedade está tomando. Indo agora para a religiosa, o que se deixa ocorrer de conceito de divindades é relevada por céus e sacerdotes. Não sendo muito focada nisso, esse modelo ele também pode ser levado a sociedades mais moralistas que podem usar até mesmo filosofias como forma de pensamento. Elas não são alteráveis com facilidade, sendo extremamente difíceis de serem modificadas, mas por serem diretas, são fáceis de serem compreendidas. No entanto, a sua rigidez torna elas extremamente mal adaptáveis para mudanças da sociedade, fazendo delas um pouco impositivas. No questão modernista, deriva da vontade social por mudanças gerais. O que isso significa? Sociedade moderna. Sociedade que adota novos modelos que não sejam tanto religiosos quanto que não dependam de um deus ou de uma filosofia, ou mesmo da sociedade, e sim de outros aspectos que não sei se podem complementar ou não estes. O que leva a algo que é, sem dúvida, um dos pontos mais negativos em um dos modelos, que é a volatilidade alta. Um exemplo mesmo são o que acontece em alguns senados. Como não há um costume que peça a um indivíduo fazer tal ato, ou mesmo uma regra rígida criada de forma divina ou forma filosófica, essa volatilidade pode levar à criação de leis inúteis, em alguns casos, e em outros casos, leis extremamente efetivas, fazendo assim com que se torne uma grande aba e grande ampliação para que o direito possa se avançar de forma muito recente, ou mesmo ele possa retroagir, criando um caos social por sua vez. Entrando agora as formas. Há 2 formas no direito, sendo a sua primeira a material, que vem da produção com relação da sociedade com finalidade de solucionar conflitos, vindo de debate de ideias e conflito de interesses, podendo vir de forma material, entre elas os códigos de lei, penal, civil, administrativa, entre outras, regras de grupos, que seriam o que você deve fazer em tal local, em que você deveria fazer em tal instituição, o que você pode e não pode fazer e pode fazer, e as normas, o que é muito já visto no direito atualmente. Temos também a formal, que ela vem do conhecimento e se manifesta na comunicação à sociedade sobre as normas jurídicas sendo utilizadas pelos juristas e conhecidas pelos cidadãos, que são as normas, os princípios e os fatos, que foram já outroramente falados. Uma nota que eu devo deixar é que a lógica em leis, em caso de conflito, recente ganha a antiga. A lógica de conflito seriam estas: o recente sempre ganhará do antigo, o específico sempre ganhará do geral, e o superior sempre ganhará do inferior. Em alguns casos isso pode alterar, mas é bem raro. Outra parte são as coisas lógicas que você deve ter para ter o direito. Entre eles, a interpretação do verbo jurídico,
que irei lhe explicar como ser, vocês vão descobrir isso, que é simplesmente, você deve ler a lei, você deve pegar essa lei, descarneá-la, e nesse descarneamento você deve saber cada verbo que a tem. Verbo de furto, assassinato, legítima defesa, todas essas leis, nos artigos destas, mostra-se os verbos que tornam ele o ato, o fato. Esse fato levará você a entender o que é o crime, entender o que é o ato que a justiça pune ou enaltece. Legítima defesa, como já citada antes no canal em 2 vídeos, como devo dizer, antecipar caso você queira ver os pause este vídeo e vá nele. Você consegue ver que estas leis, por sua vez, elas têm uma forma. A injusta agressão é um verbo jurídico. O que seria justa agressão? Ato que pode, de forma resumida, de atacar um bem, danificar ou denegrir um bem teu, inclusive sendo a vida um dos mais principais. Isso seria uma interpretação de verbo jurídico. Indo para a alfabetização básica, uma coisa que poucos sabem, mas há muitos advogados que não sabem gramática. O que faz com que você, indivíduo, tenha que, às vezes, mesmo sendo uma pessoa culta, encontrar coisas como rega, encontrar coisas como nomes próprios em minúsculo, encontrar coisas que podem lhe fazer perguntar onde está indo a situação atual. Então isso é uma coisa que deve ser levada muito a sério, mesmo que possa ser visto como banal. Ainda mais o indivíduo do direito, que tem que ter altas falas, saber latim, entre outras coisas que deveriam ser uma coisa relevante, não sabe escrever um texto. Contato com artigos em votação e recém-aprovados, isso se torna um tiro no escuro, e eu irei explicá-los. Isso se torna um tiro no escuro pelo fato de que, como eles foram entrar em votação, eles podem ser aprovados. Então você pode aprendê-los, e esse aprendizado ficará contigo por um longo tempo. Ou isso nunca será entrada em votação, no entanto, você poderá ter o conhecimento de algo que pode retornar em votação, ou mesmo ser aprovada no futuro. Recém-aprovados foram recém-aprovados e podem acontecer alterações mediante o tempo. A lei no Brasil, a lei na nossa atual república, ela é um pouco volátil, então ela sofre alterações de forma repentina. A retenção de informações em sites oficiais das instituições jurídicas como STJ, STF, STM e outras. Isto é ótimo. Você ter uma conta no STF Plus, ter uma conexão com a Câmara dos Deputados de forma online, onde você recebe notícias em seu e-mail, ou mesmo em outras instituições que poderiam lhe efetivar, isso lhe dá uma grande percepção jurídica, pois você conseguiria ver, tanto no juiz, quanto no advogado, quanto em outros órgãos que juntam diante ao julgamento, o júri também, que é uma parte importante, com que isto leve a um conhecimento. Você conhece o indivíduo pelas ações que ele tomou, você conhece a forma que ele age, que ele traja suas medidas, suas justificativas, que ele traja seu ofício diante de suas decisões. Um indivíduo que tem o costume de utilizar uma coisa mais romântica, mais teatral, usando da emoção em vez da razão para conquistar um júri para salvar seu réu, é um exemplo. Um indivíduo que leva-se na tradicionalidade, que esse indivíduo é uma pessoa mais amistosa, uma que conhece todos que estão lá, mesmo que não seja por motivos gananciosos, este tem uma forma de agir simples. Outro indivíduo, um indivíduo mais técnico, que sabe manusear totalmente e monstruosamente a lei, que sabe de todas as normas, todos os princípios,
também é uma forma de ação. O conhecimento disso faz com que o indivíduo tenha grande ação e grande reação diante de uma situação e não leve esta na emocional como acontece em muitos casos. E também isso pode acontecer pois você pode saber o que possa ser institucional e não. Um aspecto que está faltando muito é a humanidade. Pessoas são pessoas. Logo, elas devem ser tratadas como humanas e não como bichos ou mesmo forma de arrecadação de dinheiro. Você deve tratar o indivíduo de forma com que ele seja visto de forma racional e não de forma emocional. Com que você consiga entender e compreender o que ele se passa em sua cabeça de uma forma que você possa ajudá-lo ou você possa confrontá-lo. Pois um indivíduo, mesmo que ele tenha cometido uma atrocidade, ele ainda é um humano. E se ele é humano, ele pensa, ele emociona. Então você utilizar de uma forma insana, uma forma emocional para combatê-lo, para protegê-lo, isso pode lhe fazer custar muito mais caro do que necessário. Outra coisa é o raciocínio lógico, que é uma coisa que tem muita gente que está perdendo. Levando-se à emoção, ao calor do momento, o indivíduo, por sua vez, ele tem a preferência de querer levantar pautas, em vez de levantar lógicas. Os indivíduos que têm este problema podem acarretar em grandes dificuldades, até mesmo no aprendizado do direito. Pois o direito, mesmo que digam que ele é humano, ele tem muitas coisas que são exatas. E como tem muitas coisas que são exatas, a verdade absoluta. Tendo a verdade absoluta, o direito, ele por sua vez, ele não é uma coisa simples de se alterar, ele não é uma coisa simples de se modificar. Ele tem uma resposta certa para cada pergunta. E se ele tem uma resposta certa em cada pergunta, então não há de se questioná-lo, não há de se relativizá-lo. Um indivíduo que rouba uma caneta, ele tem uma resposta diferente de um indivíduo que rouba um banco. Pois esse roubo se torna diferente. Os princípios se tornam diferentes. As normas, a jurisprudência se tornam diferentes. Logo, são raciocínios lógicos absolutos em cada situação, em cada ato cometido em sociedade. Se vocês entenderem isso, vocês entendem o direito. Outra coisa que devemos perceber: revogação de visões inclináveis, ideológicas, religiosas, tendenciosas, relativistas e ajurídicas. Se você usa divisão ideológica para fazer uma fundamentação, você vai depender da sorte. Religiosa, se for de forma majoritária como um evangelismo, ou um cristianismo, uma religião protestante, que é uma parte moderada aqui no Brasil, você consegue ter um ponto. No entanto, se você for uma religião mais exótica, como até mesmo o islamismo no Brasil, você pode acabar tendo problemas. Tendenciosas seriam levá-las a seu próprio ego, que pode lhe causar muitos problemas no futuro, ou não, dependendo do que for a sua tendência. No entanto, é uma coisa boa de se abdicar em meio dessas visões, pois você pode achar o que é certo, a lei pode dizer que você está errado. Relativizar o direito a levá-lo ao fracasso. O direito ele é absoluto, só que ele é individual. O que seria isso? Você aprende com o direito o que o direito quer lhe ensinar. Uma pena nunca será igual a outra, pois cada pena é feita por indivíduos diferentes. No entanto, as respostas dessas são respostas absolutas. Não podem ser dadas de respostas para outros casos. Podem ser assimiladas, podem ser análogas. No entanto, não são as mesmas.
Eu matar um indivíduo que estuprou, eu matar um indivíduo que comete de pedofilia, são assemelhantes. No entanto, são casos diferentes, então respostas serão diferentes. Porque são respostas, são questões diferentes. Você botar a mesma resposta nas duas, você está errado. Você está relativizando que um caso ele tem mesmo valor de outro, ou pode ser até mais diferente. Um indivíduo que mata um pedófilo pode ter um caso pode ser um pouco mais suave do que um cara que faz um estuprador, ou vice-versa. A visão da sociedade será diferente, a visão do direito será diferente. A vida terá o mesmo valor, é claro, mas haverá visões diferentes. E ter total e parcial conhecimento do assunto jurídico que você está em vista. Se for necessário, em outro momento, em outros vídeos, eu posso lhe mandar a vocês acervos que tem livros de direitos antigos, já vou ler casar, que lhe podem ensinar variamente o direito e podem lhe levar a grandes conhecimentos. Por fim, a solução do direito é uma coisa que eu devo dizer. Já falei dos lógicos, já falei das normas, já falei das bases, já falei das formas, já falei de vários outros aspectos, mas a solução do direito está em um lugar: educação. A educação não é uma coisa simples, não é uma coisa generalizada. A educação do direito é você saber usar da política, você usar da filosofia e da religião para fundamentar o direito. Pois o direito, ele não existe sem uma ideia, ele não existe sem um tema, ele não existe sem um princípio. A religião, ela utilizou-se para criar o direito. A filosofia foi base de várias normas, vários direitos, várias leis, vários princípios, várias jurisprudências. A política é o fato base. Uma política pode alterar totalmente o direito dependendo de seu pensamento. Um pensamento mais inclinado ao autoritarismo, mais ao liberalismo, mais a economias capitalistas ou economias comunistas. Isso tudo afeta o direito. Uma forma de ver o mundo diante de uma forma de um indivíduo poderoso, um indivíduo que pode alterar o direito, ver o mundo, pode afetar em toda a sociedade. Outra coisa que temos que botar em prática é o nacionalismo. O direito, ele depende do indivíduo. Logo, o direito, ele depende de uma nação. Nessa nação deve ser focada no mesmo. O direito de uma nação não é internacional. O direito da nação é da própria nação. Então, o brasileiro respeita o direito do Brasil. Ele não precisa seguir o direito da Espanha, não precisa seguir o direito da Argentina, não precisa seguir o direito dos Estados Unidos. Ele é brasileiro. Ele tem a forma brasileira de ser aplicada. Ele deve ser brasileiro, sua forma. E não o que acontece, que é várias cópias de direitos de outras nações, supostamente de primeiro mundo, que tentam ser introduzidas a rodo na instituição nacional brasileira, levando assim incoerências, impossibilidades e vários caos, e vários modos de caos, pois isso sempre levará pois não é adaptado à região. Você proibir um indivíduo de fazer tal ato, você não está ajudando ele, você está prejudicando ele. Pois o que vale aqui não vale lá. O que vale lá não vale aqui. O que vários indivíduos pensam na Jamaica, que pensam na Holanda, sempre será oposto do que um indivíduo pensa no Texas, nos Estados Unidos. Um indivíduo pensa no Vaticano, no Estado do Vaticano. O mesmo que se pensa na Arábia Saudita não pensa em Israel. O mesmo que pensa na Índia não pensa no Paquistão. Então, o direito ele deve ser unicamente da localização que você está. O direito internacional ele ajuda, mas não deve ser usado se não for para relações internacionais ou para crimes internacionais.
pois isso favorece a única coisa, a síndrome de vira-lata. Quando nós usamos o vira-latismo jurídico, é um termo que eu acabei de inventar, mas beleza. Esse vira-latismo jurídico faz com que a lei brasileira não tenha valor, que ela seja descartável, que ela seja inferior e que só seja boa a lei do outro, a lei de outrem. Assim o direito não avança, o direito só fica na mesmice. O direito aparece leis e normas que não fazem sentido algum com a realidade daquela nação. O direito o que mais acontece são direitos nórdicos, direitos germânicos, direitos francos, latinos europeus. E não estou nem falando da parte ibérica. Direitos saxônicos sendo trazidos a montes aqui por indivíduos que são eleitos pelo povo, que copiam o que é visto em outros países que têm melhor situação que a nossa, melhor fundamentação e menos importância a coisas que nós importamos e mais importância a coisas inúteis. E isso leva a que você sofra porque você está enfrentando uma lei de primeiro mundo em um país que está em subdesenvolvimento. Graças a acontecimentos anteriores a 1900. Bom, gostaria de finalizar aqui com um agradecimento. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu sou o Mestre G e este foi a minha teia do direito. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Se inscrevam no canal.